Primera de Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Y ahí empieza nuestro problema. Porque ¿quién de nosotros, empezando por mí, da gracias a Deus em todo? Não, damos graças por uma coisa aqui, uma coisa ali, pero é muito, incontablemente mais lo que Deus hace e não damos graças. Então, a ingratitud é talvez o primeiro pecado em nossa vida. Por la ingratitud, muitas coisas se quedam aí paradas e não vêm muitas bendições, não fluem a nós. Por la ingratitud. La ingratitud hace uma barreira, hace aí uma muralha entre lo que Deus tiene para nosotros. Porque Deus lo tiene, pero el problema está en mí. Si yo me pongo ahí de una manera que puedo recibir lo que Dios tiene, no hay lo que pare, porque es el poder de Dios. Dios sigue teniendo poder y sigue siendo Dios, aunque yo no me ponga en una posición de recibir. Entonces el problema no está en lo lado de Dios. Él ya lo hizo. Cuando Jesús murió en la cruz y Él dice, consumada estás, hecho estás. Quería decir que no hay más nada para ser hecho. Todo lo que necesita, todo, en cualquier área que sea, su salud, su mente, su trabajo, su familia, lo que sea, ya está hecho. Entonces ahora la cosa es recibir. Pero hay una cosa que pone una barrera, es la ingratitud. Entonces mira bien lo que voy a decir. Dando gracias en todo. Eso quiere decir que estamos estableciendo el señorío de Jesús en todo. Déjame explicar eso. Si hay una cosa que yo no doy gracias, Jesús no es Señor de eso. Tal vez yo esté en control, tal vez alguien esté en control, pero no Jesús. Jesús es Señor de todo lo que usted puede dar gracias. En lo que no da gracias, Él no es Señor. No que deja de ser Señor, Él es Señor sobre todo, pero usted, para que sea Señor de tu vida, Él te dio el libre arbitrio, que es justamente usted empieza a reconocer, a apreciar lo que Dios está haciendo. Usted empieza a ver, Dios está haciendo eso. Maravilla, Dios está haciendo eso. Ese es el último estágio. Pero usted não dá um salto de 0 para 3 niveles. Você não sale. Antes que passe por el primeiro, por el segundo, usted não llega al terceiro nível. E el terceiro nível es dar gracias en todo. Tanto usted como yo, nosotros damos gracias a Dios. Entonces vamos a hablar de este primer estágio. Primera de Reis, capítulo 19. Voy a hablar de un hombre llamado Elías, el mayor de los profetas que ya tuvo. Ele vai entonces para Acabe e ele disse, não vai chover por 3 anos e meio. E sabes que? Se vai. Deus lhe disse, ei, saiga de aí, porque a coisa vai se quedar muito mala para tu lado. Vão a querer matá-lo. Então, saiga de aí, vai a um ribeiro chamado Quizón, que era um ribeiro que tinha bem afastado de todo, bem escondido aí. Você vai aí e você se queda aí nesse rio, vai beber del rio, vai a banhar-se no rio, e vou a mandar os cuervos, os pájaros, para traerem comida para você. ¿Te imagina isso? Ser alimentado por pájaros. Mira como Deus é Senhor sobre toda a natureza, sobre os pájaros. Então, todo o dia tras dia, por muito tempo, os pajaritos veniam e disse aí os cuervos. E você sabe que os cuervos comem carne. Então, pero aí com Elias não era assim. Eles veniam e lhe deixavam aí. Le dejavam aí a comida de Deus. E Elias lo comia, dia tras dia. Mira que homem tremendo. Que tremendo isso. E aí, então, não llovia, o ribeiro se secou. Aí Deus disse para ele, agora quero cambiar minha provisão para você.
hasta ahora mi provisión fueron los pajaritos y el ribero, el ríocito ahí. Ahora yo quiero que salga de aquí y vaya a la ciudad porque voy a proveer para usted una viuda pobre. Uma viúva pobre, já não tem nem para ela, pero ela vai a sostener-te. Então, Elias se vai, e quando chega à cidade, vê uma viejita aí, agarrando uns palos para hacer fuego, e não eram tantos, e fuego, e Elias lhe disse, dá-me uma copa de água. E ela então se foi para buscar, pero enquanto se iba, Elias lhe dijo, e tráeme também um pão. E lá a viejita se parou aí, se volviu a Elias e disse, mira, só tem um pouquinho de harina aí e tem um pouquinho de azeite. Vou fazer isso para mim, para meu filho, porque tenho um filho e vamos a morrer. Não há mais nada, não há mais nada. Por isso estou com esses palos aqui e vou fazer isso e vamos a morrer. Elias se volve para ela, mira o que dijo. Assim diz o Senhor. El aceite en tu botija y la harina no van a acabar hasta que todo lo que Dios quiere hacer sea hecho. Ese era Dios y ese era Elías, el nombre de Dios que vamos a hablar sobre él. Ese era el hombre poderoso. Y ahí entonces llegó el tiempo y él dice, bueno, ahora va a llover. Disse, vamos acertar essas coisas com Deus. Porque há profetas de Baal, que era um Deus que era de la mulher de Elias, Jezabel. Esses profetas eram profetas de ela. Tinha traído de sua nação, que era uma nação pagana, eram profetas paganos. Então estavam aí tomando conta de todo Israel, o povo de Deus, te imagine. Então Elias disse, tragam todos esses profetas, e foi para o monte. E aí les hizo um reto. Ele disse, agora sim, vocês vão nascer um altar para seu Deus, para Baal, e eu vou fazer um altar para meu Deus, o Deus de Israel. E aí vamos poner todo o que tem, o Deus que mandar fuego del cielo, esse é Deus. E aí disse, e podem pensar vocês. Então, desde a manhã, por el dia todo, os profetas de Baal estavam e se cortavam, se heriam, e estavam aí, e nada de fogo. E quando já estava claro que Baal não era Deus, não ia mandar fogo, ele disse, para aí, porque agora é minha vez. E ele disse, mira, para que você não se engane, tragam-me água. E llenaram todo de água. E puseram água em la lenha que tinha aí, nos palos que tinha. E Elias puso o sacrifício. Estava todo muito mojado. E Elias orou ao Senhor. E vino o fogo do céu, tocou a água. Não queimou a água, porque a água não se queima, pero tocou o fogo, tocou a água. E aí então, que hace? Aí ele disse, entenderam que solo Deus é Deus, não há outro Deus? E agarrou os 450 profetas de Baal e los matou. E aí então, 3 anos e meio que não llovia. ¿Sabe que Elias hace? Elias primeiro está no ribeiro, as aves lo sostienen, depois a viúva, agora então mata todos os profetas de Baal, e aí então ele diz para o rei, ei, vete depressa, porque vai llover tanto que não vai poder sair daqui se não sale. E aí, sabe o que ele hizo? Se foi para o monte mais alto, no monte onde estava, um lugar mais alto para orar. Estou dando o contexto de vocês, para entender como a coisa passa. Agora mira, ele sube a orar para llover, pero estava o cielo azul, la sola não tinha uma nuvem sequer, por 3 anos e meio não llovia. Então Elias vai aí, se põe de rodillas e ora ao Senhor, e disse para seu discípulo, vete se há nuvem vindo aí. O discípulo vai e disse, não. Uma vez mais, se arrodilla, ora, vete. Vê se há nuvem vindo. Não. 2, 3, 4, 5, 6. Eu creio que se fora eu, teria desistido na quarta, porque já 4 vezes e não viene nada.
Pero essa é uma coisa que um grande homem de Deus tem, perseverancia. Essa é uma coisa de homens e mulheres de Deus, que não desistem em lo que estão creyendo. Porque muitas vezes creemos aqui e descreemos aqui. Aceitamos a coisa que Deus está dizendo aqui e aqui la rechazamos. Então Elias foi. Quando foi a sétima, ele disse, vete. E seu discípulo foi e disse, há uma nuvem, pero do tamanho de uma palma de um homem. Elias disse, já está hecho. Te imagina que pequeno. E Elias disse, bueno, agora não necessito mais orar, porque já ele hizo llover. Hizo cair fogo, hizo llover. Los pajaritos los sosteneram, la viuda los sosteneram. Jamás acabou o aceite, jamás le acabou a harina. Esse é o homem que vou falar para você agora. Então, depois de todo isso, Acabe se vai para seu palácio. E quando chega, encontra sua mulher, Jezabel. E disse, mira, mulher, queres saber de uma coisa? Não tem mais profetas. Elias los matou a todos. Não tem mais. Acabou com tu culto. Já não tem mais aqui. Você não acha mais nada. Então, se mira aí. Vamos a ler todos juntos. E Acabe dio la nueva a Jezabel de todo lo que Elias había hecho, de cómo había muerto a cuchillo a todos los profetas. 2. Entonces envió a Jezabel a Elias un mensajero. Aí Jezabel disse, mira, Acabe, párate um pouco. Vine cá, mi servo. Vai a Elias e quero que dê uma palavra para ele. E a palavra é esta: assim me hagan, vamos aí, assim me hagan los dioses e assim me añadan. Si mañana a estas horas eu não haya puesto tu persona como la de uno de los profetas que matou. Viendo pues el peligro, levantou-se e se foi para salvar su vida. E vino a Berseba, que está em Judá, e deixou ali su criado. ¿Sabe lo que hizo él? El miedo entró en su corazón. Ahora, ¿cómo puede un hombre como Elías, que hizo todo eso, con todo este poder que tenía, cómo puede entrar miedo de Jezabel en su corazón? ¿Cómo puede? Y yo voy a decir por qué. Él lo permitió. Él dejó que entrara por su oído y caíra en su corazón el miedo. Y si tú recibes el miedo tiene el poder de destruirte. Y sabe, la primera cosa que hizo, él paró con su ministerio. Dios no tenía dicho para él, Elías, todo bien, ya fue profeta, hasta aquí puede parar. Voy a darte un tiempo para descanso, está mucho para usted. No, Dios no dijo que terminó su ministerio, pero él terminó por sí mismo. Él dejó su discípulo ahí y se fue. Dejó su criado, que era su discípulo, su servidor, y se fue. Y se fue con miedo. Entonces la primera cosa es el miedo que entra en el corazón. El miedo, cuando entra en tu corazón, él te hace huir de cosas que no debes huir. Porque si Dios es tu Dios, ¿vai huir de qué? ¿De qué vai huir? Dios es tu Dios. Pero él se huye por miedo. Y otra cosa, que cuando abrimos nuestro corazón, nos dejamos llenar por eso, otra cosa, paramos todo lo que estamos haciendo para Dios. No nos tornamos más siervos de Dios. Dejo aquí mi discípulo que me servía enquanto yo servía a Dios. Ahora no más, ya no quiero más. Y él entonces para. Y ahí, ¿sabe? Las emociones de él empiezan a tornar-se ácidas. ¿Sabe lo que es ácido? Es aquella cosa que se derrama un ácido aquí, le corrói todo. ¿Se dice corrói? Le queima, le destruye todo. Entonces, cuando abrimos nuestro corazón para cosas que no vienen de Dios, ellas entran en nuestro corazón y empiezan a corroer todo. Primero, corroen nuestra fe.
Elías, hombre de fé, poderia ter dito, mira Jezabel, você está dizendo isso, pero eu creio em meu Deus, eu conosco meu Deus, mira quanta coisa, manda um recado, mira, os pájaros me susteneram, uma viúva me susteneu, desceu fogo do céu, que quem queria prender-me, desceu fogo do céu sobre o altar que isso, e por isso matei os profetas, e mais, eu hizo chover, hacía 3 anos e meio que não llovia, eu hizo chover. Um homem com esta fé, pero de repente, ¿sabes qué? Perde a fé. E quando alguém perde a fé, suas emoções se tornam ácidas, corrosivas, corroem, queimam, acabam com todo o que há aí. E o medo toma o lugar da fé. Perde a fé, entra o medo. Vocês sabiam que muitos cristianos estão assim, vivendo assim? Perderam a fé, entrou o medo. Pero a coisa boa que quero compartilhar com vocês, essa é a coisa negativa. E essa coisa de Elias era a coisa para você saber que pode ocorrer com qualquer um que não cuide de seu coração. Por isso a Bíblia diz: guarda tu coração acima de todas, por sobre todas as coisas, guarda tu coração. A coisa maior que tem para guardar é tu coração. Porque se você não guarda tu coração, deixa llenar de coisas aí, está perdido, está perdida. A coisa vai se quedar muito mala. E você não vai ser uma pessoa vitoriosa como Deus lo quiere. O preço para que você seja vitorioso, vitoriosa, já foi pagado em la cruz. Não há mais barreiras em la parte de Deus. Há entre nós que abrimos nosso coração para coisas que não vêm de Deus. Então, como é que vamos a sair? Como é que vamos a sair disso? E se você sigue andando com Elias, você vai ver que então Elias deixa seu discípulo aí e sabe, se vai ao deserto. Mira que está escrito aí no versículo 4. E ele se foi ao deserto, a um dia de caminho. Camina um dia para ficar lejos de todo, para que Jezabel não o encontre. Vai um dia por el deserto. E vino e sentou-se debaixo de um enebro, uma árvore, esse é o nome. E deseando morir-se, dijo: basta, Jeová. Mira, está falando com Deus, está fazendo uma oração. Mira que oração tonta. E dijo: basta, Jeová. Quem sou eu para dizer basta, Jeová? Quem é Elias para dizer basta, Jeová? Jeová é Deus, nós outros não. Então, pero ele lhe disse: basta, Jeová. Então, quando você deixa seu coração tornar-se ácido, quando você deixa seu coração tornar-se lleno de coisas que não são de Deus, essas coisas começam a governar-te e você começa a dizer a Deus o que quer que Ele haga. Ou seja, em outras palavras, você se põe como Deus de Deus. Não é mais Deus tu Deus, agora sim, você é Deus. Mira aí, basta, Jeová. Basta, Jeová, quita minha alma. Uma ordem, que não sou melhor que mis padres. Uma outra coisa que ele faz, não só quer ser Deus de Deus, mas ele quer parar sua vida. Quer que Deus lhe quite sua vida. Quantas vezes as pessoas, muitas vezes, hasta nós mesmos, temos desejo de morrer. Ai, Senhor, quero morrer, porque já basta. Senhor, leva-me contigo, porque se me muero, se me vou para allá, eu, Senhor, aqui já estou lleno dessa coisa. Quero morrer, quero ir contigo, é muito melhor estar aí. Claro que é melhor, mas Deus não terminou. Se uma pessoa não tem a Deus, sabe o que vai passar com ela? Vai a suicidar-se. Vai a ser o que Judas isso, se ahorcou. Vai a ser o que muitas pessoas que você conhece, que você lo sabe, já lo hicieron. Porque llenaram seu coração de basura. Llenaram seu coração de coisas que não vinham de Deus. Então se ahorcam, se matam. Um tiro, pum, na cabeça. Um cuchillo no coração. Se matam, se matam. E aí então ele disse: basta. Um pouco para trás ele disse: basta, não sou melhor que mis papás. Então, ao revés de tomar para comparar-se,
alguien que fuera bien con Dios, que estuviera bien, que fuera un grande hombre, ele se compara com os perdedores, com os adoradores de Baal, com os desviados de la fé. Cambiou sua comparação. Deixa-me perguntar-te, com quem você se compara quando quer comparar-se com alguém? Como pode dizer isso, gente? É claro que ele era melhor. Ele matou os profetas que os padres adoravam a Baal. Ele jamais adorou. E ele está dizendo, não sou melhor que esses adoradores de ídolos. Claro que era. Então, outra coisa que a pessoa perde quando deixa llenar seu coração de basura, sabe o que é? Perde a capacidade de saber quem é. Perde sua identidade. Perde sua identidade. Le perdeu a identidade. Ele era Elias, homem chamado por Deus, poderoso para fazer os milagros. Agora disse, basta, sou como um adorador de Baal. Quando eu estava lendo isso, eu disse, pero que passava na cabeça de Elias? Pero é exatamente isso que ocorre com alguém. Você pode ser o mais poderoso delante de Deus, mais poderosa mulher. Se você deixa entrar a basura em tu coração, lo que não é palavra de Deus, lo que não é vontade de Deus, vai tornar-se como Elias. Vai dizer, não, já basta, não quero viver mais. Echando-se debaixo del enebro, quedou-se dormido. A depressão te hace dormir. Elias se quedou numa depressão tão grande que se quedou dormido. Pero sabes quê? Ainda quando chegamos a este ponto, Deus não nos deixa. ¿Sabes por quê? Porque Deus não te trata segundo tus merecimentos. Ele te trata segundo a graça. Então, Deus le manda um ángel e le toca e diz ao ángel, eu quero que dê comida para Elias, meu hijo, que está caído. Vou a levantá-lo. Vou a levantá-lo. E este é o primeiro passo do levantamento quando estamos caídos. Deus te saca do sonho, pero solo isso não adianta. A coisa que vem é a salida de Deus para nós. Para você, para mim e foi para Elias. E qual é a coisa que vem? O anjo le toca e disse, mira aí. E ele mirou, le tocou e ele disse, levanta-te e come. Despierta. A Bíblia diz assim, para você, para mim, despierta tu que dormes. ¿Sabes? Podemos dizer, ai Senhor, pero eu não estou dormido. Talvez não totalmente, pero em certas áreas de nossa vida estamos dormidos. Em certas áreas de nossa vida. Estamos bem assim. Há áreas de nossa vida que estamos dormidos. Então, Deus toca em Elias e diz, levanta-te e come. Agora mira el 6. Então ele mirou e he aqui a sua cabeceira, uma torta cocida sobre as ascuas. E aí está então a comida de Deus para ele. E um vaso de água. Comió e bebeu. Pero a coisa estava tão mala que, pum, caiu dormido outra vez. Qual é o primeiro passo? Comer de la comida de Deus, beber de la água de Deus. ¿Sabe qual é a comida de Deus? É esta Bíblia que tienes. Esta é a comida. Jesus disse que sua palavra é verdadeira comida. ¿Sabe qual é a água de Deus que tiene que beber? Essa que estamos cantando, los rios. ¿Sabe qual é o rio? É o Espírito Santo. Tiene que comer de la palavra e beber del Espírito Santo. Então você se acorda, pero às vezes a coisa está tão mala que você, pum, cai alguém. Vamos lá. Vamos aí, volviu a dormir. E volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez, toca-lhe dizendo, mira, era tanto la hambre, tanto la sede, tanto la depressão, e comer uma vez e beber uma vez, muitas vezes não é suficiente. El ángel, volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez, tocou-lhe dizendo, levanta-te, come, porque é grande el caminho que te resta. Vamos aí para frente? Levantando-se, pois, comió e bebeu.
Então, muitas vezes, irmãos, estamos tão mal, que temos que comer muito de Deus, que temos que beber muito. Esse é o primeiro passo. É assim que Deus te saca de onde estás. Levantou-se e comeu, e caminhou com a fortaleza da comida de Deus. Mira, sua fortaleza se terminou. Caiu aí, bum, como muerto, como desmaiado, Pero aí, a comida e a bebida de Deus restaurou uma fortaleza que não era de ele, era a fortaleza de Deus. Mira, se você quer viver por tu própria fortaleza, vai terminar como Elias, desistindo de todo, querendo morrer, dizendo já basta, comparando-se com gente que estão muito mais abaixo de você, desistindo do que Deus tem para você. Pero sabes, quando você come, quando você é nutrido com Deus, com esta fortaleza de Deus, eu quero perguntar-te, com que fortaleza tem andado em tu vida? Com tu fortaleza ou com a fortaleza de Deus? E aí se meteu em uma... Ai. El homem, a coisa, aún todavía sua mente, seu coração está afetado. Porque ele chega ao monte de Deus e onde se queda? Em uma cueva. Irmãos, Deus está falando comigo. Muitos aqui que estão em cuevas, escondidos, em cuevas. Estão no monte de Deus, pero estão em cuevas. Estão em cuevas. Que são as cuevas? São essas coisas, essas basuras que aún todavia têm que ser sacadas para fora. E que estão te metendo em cuevas. Que estão dizendo para você, esconda-se. Está querendo esconder-se. Pero mira, Jezabel estava lejos, pero aún seguia com esta mania de perseguição. Estava com medo. O medo lo hacía entrar em cuevas. Muitas vezes lo hacemos assim. E mira, e aí se meteu em uma cueva, donde tuvo a noite, e foi a ele palavra de Jeová, el qual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Por qué está metido en esta cueva? E ele le respondió, mira, está hablando com Deus. Muitas vezes estamos hablando com Deus, pero às vezes não sabemos que estamos hablando com Deus, pero estamos. Me consume mi amor por ti, Senhor Deus Todo-Poderoso. Mira, sabia que era Deus. ¿Para qué el miedo? Pero el miedo viene del diablo y está siempre listo para entrar en nuestro corazón si lo dejamos. Eu me acordo, agora me vino à mente quando estava aí em Índia. E uma dessas vezes eu estava aí em Índia, dando treinamento para pastores, predicando. E aí o pastor chegou, em uma dessas conferências tinha aí miles de pessoas. Eu estava predicando, e o pastor se chegou a mim e disse assim, mira, de 3 dias de viagem vieram aí uns leprosos. Sabe o que é leproso? Aquela carne empieza a cair. Leproso, que viviam na vila só para leprosos, porque a lepra era contagiosa. Vieram a caminho de 3 dias, andando, porque não podiam tomar o trem, porque não podiam ligar-se a outras pessoas, se desviando das pessoas. Mira, eles estão allá, bem lejos, as pessoas estavam aqui, e o grupito estava aí uns 10. Vieram para que você ore por eles. E aí, o medo, em minha porta, em meu coração. Deus mío, esta lepra é contagiosa, vivem aí alejados, e agora como vou fazer? Talvez sim, eu lhe pido que cheguem assim a 10 metros, eles oram. E aí Deus me falou. Deus disse, vai deixar entrar o medo em tu coração? Não é Jesus tu Senhor? Que é que Jesus hizo quando chegaram leprosos a ele? Le meteu a mão, le puso a mão. E a lepra tuvo que sair. E o mero Jesus não se tornou leproso. Quando outra pessoa toca no leproso, agarra a lepra. Mas quando Jesus toca no leproso, a lepra sai. E não pode vir a ele.
vino isso em minha mente. Eu disse, Ele disse, pastor, llámalos. E vieram todos aí. E eu fui aí ponendo a mão neles. E orando por eles. Hasta hoje. E jamais vou a quedar-me leproso. ¿Sabe por quê? Porque o Jesus que puso a mão nos leprosos está em mim. E mis manos são as manos de Jesus. Tus manos são as manos de Jesus. E Jesus que sanou os leprosos está em você. Pero somos tão tontos que deixamos o medo entrar. E se você deixa, vai a dirigir-te. Vai a passar a mandar em tu vida. Então, mira, ele disse, Deus Todo-Poderoso, respondeu ele, os israelitas han rechazado tu pacto, derribaram tus altares, e a tus profetas lo han matado a filo de espada. Eu sou o único que se ha quedado com vida, e agora querem matar-me a mim também. O matador de falsos profetas agora está com medo de morrer. Pero como? Como podia estar com esse medo? E por isso estava huyendo. E por isso se puso aí com a depressão tão terrível. E por isso estava desistindo de sua vida, das coisas de Deus em sua vida. Então, ele, sabes, o medo é capaz de cambiar tu pensamento. Ele hace uma distorção em tu pensamento. E você não consegue mais ver as coisas como elas são. Porque sabes essa oração aí? Porque isso é uma oração. Quando você habla com Deus, está orando. Essa oração de Elias deveria ter sido desta maneira. Deveria ter ocorrido assim. Deus, aqui estou eu. Glória a tu nome, Senhor. Todos se olvidaram de ti, pero eu não me olvidei. Todos derrubaram teus altares, pero eu construí altar para ti. Todos te deixaram, pero eu fui tus manos para hacer a justiça. E eu estou aqui, Senhor. E Senhor, todos se alejaram de ti, pero eu estou aqui. Pero não. Que oração hace ele? Mira aí. Me consume mi amor por ti, Todo-Poderoso, respondeu. Os israelitas te deixaram, pero ele não deixou. Hermanos, se todos ustedes quiserem deixar a Deus, pode hacerlo, pero eu não vou deixar. Que foi que Josué lhe dijo? Escorre a quem servis, pero eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não é alguém que deixa o Senhor que vai afetar-me. Porque eles são eles, eu sou eu. Elias era Elias e eles eram eles. Derrubaram os altares, pero eu não, eu construí altares. E mataram tus profetas a espada e só eu me quedei. Não, mentira, não era só ele. Você vai ver no final que tinha mais 7,000 que não besou a Baal. E suas rodilhas não se dobraram. Pero ele começava a ter uma visão de ele mesmo, não a visão de Deus. O Senhor lhe ordenou: sal e presenta-te ante a mim em la montanha. Deus disse: mira, não vou falar com você em la cueva. Eu não hablo com gente em la cueva. Tiene que salir de la cueva. Sale de la cueva, então vou falar a você. Hermano, Deus quer falar a você, pero não vai falar com você enquanto está em la cueva. Hay que salir de tu cueva, sea lo que sea, tu cueva. Tus deudas te deixaram, tus problemas, lo que sea, usted nombra. Sale de tu cueva, porque Deus não habla com nadie em la cueva. Sale de tu cueva, porque estou a ponto de passar por ti. Vou venir para ter uma charla contigo. Vou falar com você. Vou falar personalmente com você. Deus quer falar com você, pero tiene que salir da cueva. Como heraldo del Senhor, como profeta de Deus, vino um vento recio, tão violento, que partiu las montanhas e hizo añico a las rocas. Mira, hermano, um vento que despedaçou las montanhas. Aí Elias deve ter pensado: aí está Deus, esse é Deus, esse é meu Deus. Sabe por quê? E depois do vento, vino um terremoto. Aí está, depois do vento, houve um terremoto.
pero el Señor tampoco estaba no terremoto. Vamos para frente. Tras del terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba no fuego. ¿Sabe qué Dios está diciendo para él? Elías, tu perturbación, yo no soy perturbado por ella. Yo no me muevo por vientos. Usted gostaria que viniera um vento e consumira todo. Isso não sou eu. Usted está abalado. Usted está desesperado, pero eu não. Eu estou em paz. Eu sou Deus. Quando alejamos de Deus, isso ocorre com nós. Daí vino um terremoto e Elias deve ter pensado: agora sim Deus vai mandar um terremoto, porque havia aí no Antigo Testamento, Deus abriu a terra com um terremoto e consumiu uma só vez 27.000, 23.000 pessoas. E ele disse: agora sim estamos falando, Deus vai mandar um terremoto. Pero Deus não estava aí. Então Deus está dizendo: vindo um fogo. Ele não estava no fogo. Deus está dizendo para Elias: mira, você está querendo que eu me manifeste assim, porque você está abalado, pero eu não estou abalado, você é que está. Então, mira, irmãos, você pode estar abalado aí, pero tu Deus não se abala. Teu Deus está tranquilo. Teu Deus é Deus. Mira que diz aí mais: e depois del fuego vino uma suave murmúrio. 13. Cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Ahora Dios está nessa tranquilidad. Hermano, usted puede estar agitado. Ay, Señor, ¿qué voy a hacer con la renta que mañana tengo que pagar, pero no tengo dinero? Y se está agitado. Pero Dios dice: tranquilo, yo soy Dios. ¿Te olvidas que yo soy Dios? No necesito de fuego, viento, terremoto. Yo soy Dios. Tranquilo. Yo voy a hacerlo. Es eso que Dios está diciendo. Dios está preguntando para usted esta tarde: ¿qué haces aquí? Não aqui em La Síria. Deus está perguntando: o que haces aqui em tu maneira de viver, com essas agitações, com essas coisas todas, com essas decepções, com essas coisas que torturam, uma verdadeira tortura em seu coração. Deus está perguntando para você esta tarde: que haces aqui? Estamos terminando. El Senhor lhe dijo: regresa por el mismo camino e ve el desierto de Damasco. Deus lhe disse: mira, ei, quem decide quando tu vida para, quando tu ministério para, sou eu. Pero eu não he terminado o que empecé a hacer usando-te. Pero se quieres parar tu ministério, eu aceito tu carta de demissão. Porque Elias estava dando a Deus uma carta de demissão. Déjame perguntar-te: você tem estado ponendo nas mãos de Deus uma carta de demissão? Dizendo: Deus, já basta, não mais. E Deus disse: vai ao caminho do deserto. Quando chegues aí, unge a Hazael como rei de Síria. Você vai aí e eu quero que você tenha que ungir pessoas para mim. Unge a Hazael como rei de Síria. E ele não era rei. Pero quando Deus unge, vai a ser. Quando a unção de Deus está aí, vai a ser. E, mira isso é de Deus. Não tinha pensado em dizer-te isso, pero quero dizer-te: mira bem isso. Há uma unção sobre você. Deus já te ungiu para alguma coisa. Agora, por favor, não ponga em tu bolsillo a unção de Deus e saia fazendo o que quer. Porque muitas vezes é o que hacemos. Então, se unge a Hazael como rei, e unge a Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. Este rei malo, este Acabe que casou com a Jezabel, vou a ponerlo para abaixo. Você vai me ungir um rei sobre Israel. E também unge a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meroá, para que te suceda como profeta. Deus está dizendo: dá-me a carta de demissão, pero quero que haga um treinamento, porque este tipo aí que você vai ungir,
Ele não sabe como ser profeta. Então ele tem que andar. E sabe quanto tempo andou Eliseu com Elias para aprender como ser profeta? Por lo menos 7 anos. Por lo menos. E depois Deus tomou Elias. Deus respondeu o que Elias queria. Lo levou. Pero sem muerte. Sim, sencillamente ele tomou. Entenderam? Entenderam? Muerte não estava no caminho de Elias. Muerte não está em tu caminho. Pero às vezes estou me morrendo. Não está em tu caminho. Tu caminho está andar com Deus e ser tomado para Deus. E aí, mira, vai para frente. Estamos já ao final, só tem mais 2 versículos. Vamos aí. Jeú, vamos um pouco antes. Eu passei um pouco aí. Mira aí. Como profeta. 17. Jeú dará muerte a qualquer que escape de la espada de Israel. E Eliseu dará muerte a qualquer que escape de la espada de Jeú. Ele disse, mira, eu sou Deus de justiça, pero vou fazer de mi maneira e quando eu queira. Você está entendendo essa coisa? Muitas vezes queremos dizer, Deus, pero aí está, este tipo não faz justiça. Como se Deus não estivesse mirando. Como se Deus não nos subiera. É que Deus vai fazer de la maneira de Ele, não de mi maneira. El tempo de Ele, não em mi tempo. Hermanos, descansa em Deus. Deus é Senhor. Ele vai fazer as coisas a seu tempo e a sua maneira. Ok? Vamos para frente. Aí, esse é o final. Sin embargo, eu preservaré, aí não é preservaré, é futuro. A verdadeira tradução, eu preservé. Eu deixei aí. Eu preservé em Israel 7,000, todas as rodillas que não se encurvaram a Baal e toda a boca que não lo besaram. Você está pensando que só Elias disse, solo eu me quedei. Senhor, estou solo. Deus disse, tonto, há mais 7,000. Você não lo sabe. E nem tampouco tem que saber, pero eu lo sei. Para de dizer mentiras para mim. Não te vai bem com mentira. Não é só você. Solo eu me quedei. Não, 7,000 estão aí. Vamos para frente. Partindo-se daí, hallou Eliseu, hijo de Safate, que arava com 12 juntas delante de si. E ele era um de los 12 gananes. E passando Elias por delante dele, echou sobre ele su monte. E aí, su manto, desculpe. Então, Deus estava aceitando sua resignação. Não era para Elias ter terminado seu ministério, pero ele quis. Então, quero terminar com isso. Ponga sobre seus pés, quero que oiga isso em pé. Se queda sobre seus pés, quero que oiga bem isso, pero estando sobre seus pés. Mira, quero dizer-te isso. Deus não terminou com você. Pero se você quer terminar, Deus pode aceitar. Muito cuidado com o que disse a Deus. Com Deus não se hace bromas. Lo que decimos delante dele, ele pode aceitar. Então ele aceitou a resignação de Elias. E Eliseu foi 2 vezes mais poderoso que Elias.